Você já se perguntou se os milagres podem ser explicados por algo maior do que a fé? E se eu te dissesse que existe um campo energético, invisível, mas presente ao nosso redor, capaz de influenciar nossa vida, nossa saúde e até mesmo nossos sonhos? Prepare-se, pois vamos explorar o que a ciência começa a desvendar e o que muitos já chamam de a verdade oculta por trás dos milagres e do campo energético. A realidade é bem mais profunda e misteriosa do que jamais imaginamos. Hoje vamos desvendar os segredos que estão por trás do que chamamos de milagres. Muito além da explicação religiosa, do impossível que de repente se torna possível, há algo fascinante por trás desses fenômenos. Baseado no livro O Campo em Busca da Força Secreta do Universo, de Lynn McTaggart, vamos entender o que é o chamado campo e como ele pode ser a chave para compreendermos de uma vez por todas o que realmente significa um milagre. Prepare-se para uma viagem onde a ciência e a espiritualidade se encontram. O campo, a teia invisível que nos conecta. Imagina que cada partícula, cada ser vivo, tudo o que existe no universo está conectado por um tecido invisível, uma teia que sustenta e entrelaça tudo e todos. Esse é o campo, uma espécie de força energética que permeia todo o cosmos. Segundo Lynn McTaggart, essa força é um mar de energia no qual estamos constantemente imersos, e cada ação, pensamento e emoção que emitimos gera uma onda nesse campo. Esse campo energético é como uma rede de internet cósmica, onde todos os dados e informações ficam armazenados. É como se o universo fosse uma mente coletiva, e todos nós fôssemos fragmentos dessa mente maior, contribuindo e, ao mesmo tempo, acessando suas informações. Então, quando um milagre acontece, talvez seja porque tocamos esse campo de uma forma tão profunda que somos capazes de alterar a própria realidade. E você? Já sentiu que algo invisível e misterioso te guia? Já teve uma experiência que parecia impossível de explicar? Coloque nos comentários. Vamos desvendar esse mistério juntos. Assim como uma teia de aranha se expande e se conecta a tudo o que toca, o campo envolve e une tudo no universo. Quando uma única vibração, pensamento ou emoção se movimenta, ela cria pequenas ondulações que se espalham, como ondas em um lago, atingindo até onde os olhos humanos jamais poderiam ver. Essa vibração pode viajar por essa teia cósmica, chegando a lugares e influenciando realidades muito além do que imaginamos. Se tudo está conectado por esse campo invisível, significa que estamos todos, de alguma forma, impactando e sendo impactados por tudo o que existe. Cada pensamento é um fio a mais nessa teia universal. Esse conceito desafia a visão comum de que estamos isolados em nossas próprias existências. No campo, o individual e o coletivo se tornam uma só energia pulsante, como um coração cósmico. Todos nós nos tornamos responsáveis pelo que sentimos, pensamos e fazemos, pois cada intenção emitida gera uma pequena transformação nesse tecido energético universal. A unidade e a interconexão são tão profundas que nos levam a refletir: o quanto de nós está realmente separado do outro? Seria o milagre, então, uma forma de sincronia absoluta com essa energia, uma dança entre nós e o universo? A ideia de que tudo o que fazemos, pensamos e sentimos reverbera nesse campo traz um entendimento novo para os milagres e coincidências. Eventos que antes considerávamos apenas sorte ou obra do destino podem ser manifestações desse campo, respondendo às intenções, desejos e emoções que emitimos. Imagine que cada um de nós carrega a capacidade de influenciar esse campo com aquilo que acredita profundamente. Se um milagre ocorre, não seria ele um reflexo de algo que já lançamos no universo e que de repente retorna para nós, moldado pela teia energética que tudo permeia? Muitos cientistas que se dedicam ao estudo do campo veem as partículas subatômicas como as mensageiras desse grande tecido cósmico. Elas se comunicam instantaneamente, independente da distância, através de um fenômeno chamado emaranhamento quântico, onde duas partículas podem estar conectadas mesmo a anos-luz de distância. Isso mostra que, em um nível profundo, o universo é inteiramente interdependente. Somos como notas de uma mesma canção, e ao nos harmonizarmos com essa frequência,
podemos gerar milagres, curas e manifestações, pois não estamos sozinhos. Somos parte dessa orquestra invisível e inteligente. Quando aceitamos que estamos ligados a esse campo, passamos a enxergar os acontecimentos da vida de outra maneira. Situações que parecem aleatórias podem ter um sentido maior, pois tudo está interligado nessa rede invisível. O que emitimos volta para nós, ressoando nesse campo, e talvez seja por isso que algumas pessoas conseguem curar-se, realizar desejos ou manifestar mudanças extraordinárias. É como se, ao nos alinharmos a essa energia universal, nos tornássemos co-criadores da nossa própria realidade. Quem nunca se perguntou se existe algo mais, algum elo invisível que guia e sustenta tudo? A ciência por trás dos milagres. O que diferencia o campo dos simples conceitos espirituais? Segundo as pesquisas citadas no livro de McTaggart, Experimentos em Física Quântica, revelaram algo chamado emaranhamento quântico, uma conexão instantânea entre partículas, mesmo a distâncias absurdamente longas. Isso significa que o que acontece com uma partícula em um lado do universo pode influenciar outra, a milhões de anos-luz de distância. Esse fenômeno é um dos primeiros indícios de que existe um tipo de conexão invisível entre todas as coisas. A ciência, portanto, está começando a entender que o universo é, na verdade, muito mais interligado do que imaginávamos. E é aqui que os milagres entram. Se tudo está conectado, então nossas intenções, orações e pensamentos podem sim atravessar distâncias e chegar onde desejamos. Talvez seja essa a base energética dos milagres. Você já se perguntou por que, quando muitas pessoas oram por uma causa, as coisas parecem realmente acontecer? Isso pode não ser apenas coincidência. O campo responde às nossas vibrações mais profundas. Compartilhe nos comentários sua opinião. Será que nossos pensamentos realmente têm esse poder? A física quântica nos mostra que as partículas estão entrelaçadas de uma forma que desafia nosso entendimento tradicional de espaço e tempo. Esse emaranhamento quântico é a prova de que existe uma comunicação instantânea, mesmo entre pontos distantes no universo, algo que muitos chamam de ação à distância. Isso muda radicalmente a nossa visão de mundo, pois revela que existe uma conexão fundamental entre tudo o que existe. Se as partículas podem se comunicar instantaneamente, mesmo separadas por bilhões de quilômetros, o que isso nos diz sobre a natureza da realidade e nossa própria conexão com o universo? Além do emaranhamento, estudos sobre a observação na física quântica nos trazem uma revelação inquietante. A consciência do observador influencia o comportamento das partículas. Quando alguém observa um elétron, por exemplo, ele pode se comportar como onda ou partícula, dependendo da intenção ou do próprio ato de observar. Esse fenômeno sugere que a consciência humana pode ter um papel direto na estrutura da realidade. Talvez seja por isso que orações, intenções e pensamentos parecem influenciar acontecimentos. Ao observar com intenção, podemos estar moldando o campo energético ao nosso redor. Outro aspecto curioso é o efeito de intenção nas moléculas de água, estudado pelo pesquisador japonês Masaru Emoto. Em seus experimentos, ele observou que a água exposta a palavras e pensamentos positivos formava cristais belos e simétricos, enquanto a água exposta a energias negativas formava cristais caóticos e disformes. Embora seja um fenômeno ainda debatido, essa ideia reforça que nossas emoções e intenções têm um impacto direto sobre a matéria. Se nossos pensamentos podem influenciar moléculas de água, como seria essa influência no campo, que interage com toda a criação? Os avanços nas pesquisas de cura à distância também apontam para o poder da intenção e do campo. Estudos de cura espiritual e intercessão à distância mostram que pessoas em lugares diferentes podem impactar positivamente a saúde de outras através de oração ou intenção focada. Cientistas têm registrado melhora em pessoas que recebem esse tipo de energia, mesmo sem saber que estão sendo alvo de orações. Esse fenômeno desafia a lógica materialista, pois parece que o campo responde e transmite nossas intenções para além de qualquer limite físico ou mental que conhecemos.
Esses fenômenos quânticos e espirituais nos levam a reconsiderar o que entendemos por realidade e o que consideramos milagres. Se a ciência está descobrindo que as partículas respondem à consciência e que existe uma rede invisível que conecta todas as coisas, talvez os milagres sejam muito mais naturais do que imaginávamos. O campo, essa energia que permeia tudo, pode ser o canal por onde nossas intenções se manifestam, onde nossos sonhos encontram uma estrada para a realidade. O poder da intenção no campo. Em seu livro, McTaggart descreve vários experimentos onde a intenção humana foi capaz de alterar resultados físicos. Quando um grupo de pessoas direciona seus pensamentos e energia com um propósito definido, as probabilidades mudam e o improvável se torna possível. Isso é essencialmente o que chamamos de milagre, um fenômeno que desafia a lógica, mas que talvez apenas obedeça a uma outra lógica, a lógica do campo. Se estamos conectados a essa energia que tudo permeia, então nossas intenções, orações e até visualizações poderiam ser como comandos enviados ao universo. E se for assim, imagine o que poderíamos alcançar se usássemos conscientemente esse poder. Quando você deseja algo intensamente, você está emitindo essa intenção no campo e o universo começa a responder. Inclusive, você sabia que existe uma maneira de acelerar a manifestação dos nossos desejos? Se você ainda não experimentou, conheça a Decreto Music da Atração, uma ferramenta incrível para ativar sua vibração e potencializar sua conexão com o campo. Se quiser saber mais, o link está na descrição. Curando com o campo. Milagres médicos. Um dos capítulos mais impactantes de O Campo traz evidências de curas milagrosas que ocorreram devido a essa conexão com o campo. Pacientes com diagnósticos terminais, pessoas desenganadas pela medicina, que subitamente se recuperam de forma inexplicável. A ciência tradicional costuma chamar isso de remissão espontânea, mas será que essa recuperação repentina e quase mágica não pode ser, na verdade, um exemplo de interação com esse campo energético? Existem registros de pessoas que usaram a visualização, a oração ou práticas de meditação e obtiveram respostas surpreendentes em seus corpos. É como se o campo fosse capaz de reorganizar as células, de restaurar o equilíbrio e trazer a cura de uma forma que a ciência ainda não compreende completamente. Afinal, o que chamamos de impossível pode ser apenas uma limitação dos nossos próprios sentidos, não da realidade. E você? Acredita que o poder do pensamento pode influenciar a saúde? Escreva aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Para muitos, essas curas são interpretadas como milagres, mas o campo oferece uma nova visão, onde o corpo, através da consciência e da energia, pode encontrar caminhos para se autorreparar. Estudos sobre o efeito placebo, por exemplo, demonstram que quando uma pessoa acredita em sua cura, o próprio organismo responde, produzindo substâncias e promovendo respostas imunológicas. Isso sugere que, ao acessarmos o campo com intenção e crença, talvez ativemos mecanismos internos que levam a uma cura física real. Esse processo, embora ainda misterioso, revela que nossas mentes podem ser ferramentas poderosas de cura. A prática da meditação tem sido estudada como um método eficaz para canalizar a energia do campo em direção ao corpo e à mente. Pesquisas indicam que pessoas que meditam regularmente apresentam menores níveis de estresse e inflamação, além de uma saúde geral mais equilibrada. Esses benefícios ocorrem, em parte, porque a meditação conecta a pessoa a um estado de frequência energética alinhada com o campo. Ao meditar, visualizando a cura ou bem-estar, a energia do campo parece fluir pelo corpo, harmonizando e equilibrando aquilo que está em desequilíbrio. Outro aspecto intrigante é que a cura através do campo não se limita a quem está doente. Existem relatos de pessoas que, ao se concentrarem na intenção de cura para alguém à distância, também experimentam um bem-estar intenso e inesperado. Esse fenômeno indica que o processo de cura, mesmo quando destinado a outra pessoa, parece beneficiar o emissor e o receptor dessa energia. Em vez de esgotar nossas forças, como seria esperado, a prática de canalizar intenções positivas através do campo
fortalece nosso sistema imunológico, como se estivéssemos nos alimentando dessa mesma energia. Os estudos de cura energética estão ganhando cada vez mais espaço, e médicos começam a observar casos nos quais técnicas como o Reiki, o toque terapêutico e outras práticas energéticas realmente ajudam na recuperação de pacientes. Muitos praticantes dessas técnicas relatam que não são eles quem curam, mas que atuam apenas como condutores da energia do campo. Isso sugere que o poder de cura já existe em nós e que a interação com o campo apenas potencializa algo que nossa biologia sabe fazer desde sempre. Por fim, há uma profunda lição no fato de que o campo pode nos ajudar a curar não só o corpo, mas também a mente e o espírito. Muitas das curas que parecem milagrosas ocorrem em pessoas que, antes da recuperação física, encontram paz, aceitação ou um propósito renovado. Parece que, ao nos conectarmos profundamente ao campo, liberamos bloqueios emocionais e traumas, o que permite que a cura flua naturalmente. Essa harmonia entre mente, corpo e espírito pode ser o segredo por trás de muitos milagres médicos e, talvez, um caminho acessível a todos. Milagres no dia a dia. Como usar o campo a nosso favor. Se milagres são manifestações do campo, isso significa que qualquer um de nós tem potencial para criá-los. Você não precisa estar em um momento de desespero ou passar por uma situação limite. Pode começar agora, simplesmente utilizando o poder da intenção e aprendendo a se conectar com essa energia ao seu redor. A questão é que vivemos em um mundo que nos ensina a desconfiar do invisível, a depender apenas do que podemos ver e tocar. Mas e se pudermos nos abrir para o invisível, sentir o campo ao nosso redor, como uma energia amorosa que deseja nos apoiar? E se começarmos a pedir o que realmente queremos, a acreditar de coração que somos capazes de moldar a nossa realidade? Tente pensar em um desejo ou objetivo agora. Respire fundo, visualize-o como se já fosse real e envie essa intenção ao campo. Imagine que, ao fazer isso, você está plantando uma semente nesse universo conectado. Milagres talvez sejam apenas flores que desabrocham desse plantio intencional. Ao aprender a direcionar nossas intenções com clareza, estamos enviando sinais ao campo, como mensagens que vibram no tecido energético ao nosso redor. Quanto mais forte e genuína é essa intenção, maior a chance de que ela se manifeste na nossa realidade. Isso não significa apenas desejar intensamente, mas visualizar e sentir a emoção do desejo realizado. Esse tipo de conexão com o campo transforma nossa intenção em uma energia palpável. E é essa energia que o universo responde, enviando circunstâncias e oportunidades para que nossos desejos ganhem forma no mundo físico. Manter o pensamento positivo e a gratidão, mesmo antes de nossos desejos se realizarem, é outra maneira poderosa de usar o campo a nosso favor. Quando nos mantemos em uma frequência de gratidão e alegria, criamos uma ressonância que atrai mais daquilo que desejamos. A gratidão, em particular, é uma forma de sintonizar nossa energia com o que há de melhor, abrindo portas para que milagres aconteçam em nossa vida. Ao vivermos com essa energia, atraímos situações, pessoas e experiências que refletem nossa vibração elevada e nos aproximam do que queremos manifestar. Outro ponto essencial é o desprendimento do resultado final, uma espécie de confiança total no campo. Quando fixamos nossas intenções, mas soltamos a ansiedade pelo como e quando elas se realizarão, damos espaço para que o universo trabalhe a nosso favor. Ao deixar que o campo haja sem apego e sem pressa, estamos dizendo ao universo que confiamos em sua sabedoria e em seus caminhos, o que pode abrir portas e possibilidades que jamais imaginaríamos por nós mesmos. É como lançar um pedido com amor e deixar que ele retorne a nós no tempo perfeito. Praticar o uso do campo não exige rituais complexos, apenas consistência e presença. Pequenos exercícios, como meditar ou simplesmente respirar profundamente, nos ajudam a entrar em contato com essa energia. Ao alinhar nossa mente e nosso coração, criamos um canal direto para o campo, tornando-nos mais receptivos às respostas e sinais que o universo pode nos enviar. Dessa forma, os milagres no dia a dia passam a ser parte da nossa rotina,
e não eventos raros, pois estamos constantemente em sintonia com a fonte criativa de tudo. Acreditar em nossa própria capacidade de manifestar é um passo essencial. Muitas vezes, nossa mente racional tenta nos limitar, bloqueando essa confiança. Mas quando escolhemos acreditar e nos permitimos experimentar essa conexão com o campo, estamos nos abrindo a uma nova realidade, onde somos co-criadores de nossa própria vida. Essa transformação interna se reflete no mundo externo e, aos poucos, notamos que aquilo que parecia impossível se torna real, porque aprendemos a acessar o poder invisível que sempre esteve dentro e ao redor de nós. E aí, o que você acha? Será que os milagres que ouvimos falar e talvez até tenhamos vivenciado são realmente toques divinos no campo energético? Ou será que a explicação está aqui, no poder invisível e real do universo que nos conecta? A verdade é que o campo ainda guarda muitos segredos e estamos apenas começando a entendê-lo. Deixe seu comentário com suas reflexões e compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e venha com a gente nessa jornada de descobertas. Afinal, o que está oculto nem sempre está longe de nós. Basta saber onde olhar.